Bom, minha gente, boa tarde a todos. Vamos aproveitar, vamos iniciar. A gente hoje nós vamos falar de transporte de seiva bruta, tá? Lembrando aqui que na segunda-feira nós começamos o assunto falando dos processos de absorção através da raiz, né? Aí comentamos lá fluxo de massa, difusão, interceptação da raiz, micorrizas. Então, a gente vamos partir do pressuposto hoje que os minerais e a água já estão dentro da raiz. Como que vai ocorrer esse transporte até o xilema e depois do xilema até a parte foliar? Então, aqui, ó, nós comentamos como se dá o processo de absorção, né? E a partir de então, gente, a gente vai falar como que isso se dá aqui internamente na raiz. Então, a gente tem que relembrar aí um pouco da anatomia. E como que se dá a anatomia, gente? A anatomia da raiz é assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Falando da anatomia da raiz. O tecido mais externo é a epiderme. Lembrando que, por se tratar da raiz, essa epiderme ela pode ter projeções externas. Deixa eu ver aqui quem chegou. Achei que alguém tinha chegado aqui. A raiz ela pode apresentar projeções. Essas projeções são chamadas de pelos absorventes, que ampliam a área de absorção, né, junto ao solo. Então, a primeira camada aqui, epiderme. E aí eu teria que dividir aqui para fazer as células, né? Depois da epiderme, tem a área do córtex, que é preenchido por parênquima. Então, finalizando aqui a epiderme. Eu vou desenhar aqui o estelo, que é a parte mais interna. Então, vamos lá. Essa região aqui, que é chamada de estelo. E nela, gente, a gente vai encontrar o xilema. Então, nas monocotiledôneas, tem aí o xilema na forma uma forma circular. Então, aqui, xilema de preto. E vou colocar aqui de laranja aqui o floema. O floema sempre tem uma disposição mais externa, tá, gente? Sempre uma disposição mais externa ao xilema. Bom, então pegando aqui floema de preto, xilema, na região mais interna, que é o estelo, e de azul aqui a endoderme. Aqui é a endoderme. Que é uma espécie de revestimento interno da raiz. E nessa região intermediária aqui, gente, tem o parênquima, que é um tecido de preenchimento. Só que nesse caso aqui é o parênquima cortical.
Por quê? Porque essa região ela é chamada de córtex. Então, aqui, córtex. Sempre há uma convenção, gente. Córtex, a região mais externa, e a região mais interna, medula, no caso aqui, a raiz, é chamada de estelo. Então, a gente tem que entender como, gente, que os nutrientes, né, no caso lá, os sais minerais e a água, né, nutrientes inorgânicos, como que eles vão chegar até o xilema? Como que vai se dar esse transporte? Então, eles têm que atravessar a epiderme, tem que atravessar esse parênquima aqui, que é o tecido de preenchimento, e tem que atravessar a endoderme até chegar no xilema. Então, aqui, parênquima. Então, existem essas barreiras. Olha, gente, o sistema de transporte se dá de duas formas, via apoplasto e depois via simplasto. Então, eu vou pegar essa imagem aqui. Não, já vou colocar aqui, já dá para aproveitar. Aqui embaixo. Então, transporte. Apoplasto. E o segundo é via simplasto. O primeiro, gente, apoplasto, é um tipo de transporte que acontece por meio das paredes celulares. Então, aqui, ó, através da parede, celular, mais espaços intercelulares. E o segundo, gente, o sistema simplasto, ele passa por dentro da célula, via protoplasma, tá? Então, vou colocar aqui, ó, através do protoplasma das células. Então, vou mostrar isso aqui agora para vocês. Opa. Então, eu tenho uma imagem aqui que eu separei, deixa eu ver aqui. Está aqui, ó. Vou copiar essa imagem. Está aqui, gente. Então, olha, duas células adjacentes, né, uma ao lado da outra, células vizinhas. E a gente percebe o seguinte, de verde aqui a parede celular, e percebam que a parede celular, ela tem uma interrupção, tanto de uma célula quanto a outra, gente, formando uma espécie de ponte citoplasmática. Essa ponte citoplasmática é chamada de plasmodesmo. Isso aqui, plasmodesmo, na linguagem lá, mas é plasmodesmo. Então, é uma ponte citoplasmática. E que possibilita esse transporte aqui de azul, ó, que é a via simplasto. Ou seja, em que água, sais minerais, eles vão percorrer a célula e atravessar esse plasmodesmo até atingir a célula adjacente. Por quê? Porque o citoplasma de uma célula está ligado ao citoplasma da outra célula. Por isso que a gente fala protoplasma, né? Por dentro das células, via simplasto. A via apoplasto,
Eu não sei se está claro aí para vocês aí, às vezes fica um pouco menor a imagem, mas aqui de amarelo, que está passando, gente, ó, água e sais minerais estão passando por dentro da parede celular, ou seja, por fora da célula. Então, parede celular ou espaços intercelulares, seriam os espaços entre as células via apoplasto. E foi exatamente a definição que nós colocamos aqui. Então, aqui, gente, olha, eu vou pegar essa imagem aqui, ó. Eu vou pegar esse trecho aqui e vou ampliar para vocês, para a gente poder ter uma noção melhor. Tá legal? Vou abrir uma nova tela aqui, hein? Então, aqui a endoderme, eu não vou fazer ela completa, né? A endoderme. Depois aqui o xilema. Aí, a epiderme, que é mais externamente, né? Ela é localizada mais externamente. Eu não vou fazer aqui toda a raiz, só um pedaço dela só. Então, aqui a epiderme. E o parênquima, que é aquele tecido de preenchimento, ou parênquima cortical aqui, ó, de verde. Que é o tecido de preenchimento. Opa, deixa eu fazer aqui novamente. Essa parte aqui, eu vou colocar ela de caixa e vou fazer esse painel. Aí eu vou depois. Bom, lembrando que a raiz, eu tenho que fazer aqui só. A epiderme, ela pode apresentar o quê? Ela pode apresentar lá os pelos absorventes. E aqui nessa porção externa aqui o solo, né? Solo e aqui raiz. Ok, gente? Então, os nutrientes, quando absorvidos, seja lá por difusão, por fluxo de massa, por interceptação radicular, quando o nutriente entra no pelo absorvente, e ele vai atravessando aqui, ó, passando por dentro das células, gente, por dentro da célula, é aquele mecanismo que eu chamei de via simplasto. Certo, gente? Só que esse tipo de transporte é até aqui, ó, até chegar na endoderme, via simplasto. Atravessa a epiderme, atravessa aqui o parênquima e chega na endoderme. Pode também, então eu vou desenhar de azul aqui, via apoplasto, que é entre os espaços intercelulares ou pela parede celular, e vai aqui, vai, até chegar onde? Até chegar na endoderme. Então, aqui via apoplasto. Por que para na endoderme? Gente, a endoderme, ela tem uma espécie de revestimento. E esse revestimento, gente, é de suberina, é um depósito de uma substância impermeabilizante chamada de suberina. De tal forma, gente, que nenhuma substância consegue atravessar a endoderme se não for por meio via simplasto, ou seja, um meio seletivo. Então, para que ocorra a travessia aqui, essa aqui, gente, também é chamada de estria de Caspary. Estria de Caspary. Ou depósito de suberina. Então,
a água e sais minerais conseguem chegar aqui, atravessar a epiderme, atravessar aqui o parênquima ou o córtex, via simplasto ou apoplasto. Quando chega aqui na endoderme, que tem estria de Caspary, a travessia, gente, só se dará por meio da via simplasto, ou seja, tem que passar por dentro, gente. Tem que passar por dentro da endoderme. E por quê, gente? Porque a via simplasto, ela é uma via seletiva. Imagine que um vírus ou uma bactéria, ele entre aqui, ó, juntamente com a água e sais minerais, com a solução do solo, que ele entre na raiz e ele pode perfeitamente, via apoplasto, passar por entre as células, que não é seletivo, e se ele conseguisse atingir aqui o xilema, ele ia acabar se distribuindo por toda a planta, porque o do xilema vai ser transportado para o restante da planta. Então, para evitar, gente, essa entrada de bactérias, essa entrada de vírus, existe a estria de Caspary fazendo aí essa seleção. Acho que alguém aqui... é o Ivo. Então, para atravessar a endoderme, de azul aqui, e a estria de Caspary, só via endoderme. Quando faz a travessia, gente, aí volta a vir aqui apoplasto, que são células parenquimáticas que ficam aqui no entorno aqui do xilema. E para entrar no xilema, gente, somente via simplasto. Então, tem aí, os alunos acabam, às vezes, fazendo confusão. Então, simplasto e apoplasto, os dois juntos seguem até a endoderme. Para atravessar a endoderme, via simplasto. Depois da endoderme, já no estelo, na parte interna da raiz, via apoplasto. E para entrar no xilema, via simplasto. Foi claro aí, gente? Tudo para somente explicar como que essa seiva bruta chega aqui no xilema. Tá legal? Essa travessia por dentro da raiz para chegar no xilema. Depois disso, gente, nós temos que explicar como que essa seiva ela sobe para os órgãos superiores, como que ela chega até o caule, como que ela se distribui também pelas folhas. Então, a gente precisa falar um pouco a respeito, né, que é o assunto agora a seguir, né, e eu preciso aí abrir uma nova tela. Perfeito? Então, vamos lá. Considerando, então, uma árvore, né? O xilema, gente, eu tenho que falar aqui que existem dois tipos de vasos. Vou colocar aqui, gente, mas os dois representam xilema, tá? O primeiro é elemento de vaso, o segundo traqueíde. Então, só colocar aqui, ó. Traqueíde. E o outro elemento de vaso. E que ambos constituem o xilema, tá, gente? Ambos constituem o xilema. Só que com um detalhe, gente, nas angiospermas tem os dois. Então, angiospermas tem tanto elementos de vaso quanto traqueíde. A angiosperma tem os dois. Agora, se a gente falar de árvores, né, e no caso aí gimnospermas, se a gente estiver falando só das gimnospermas, aí nesse caso aí é somente traqueíde, tá? Ou seja, um vaso que tem um calibre e um diâmetro menor. Mas vamos considerar aqui as angiospermas que tem os dois tipos, tá? Que tem tanto elemento de vaso quanto traqueíde. Tem lá o xilema lá.
A importância é o seguinte, como que a água vai subir? Ela está aqui no xilema, aqui, ó. Como que ela vai subir, gente? Então, a água, o que é importante mencionar? Que ela forma dentro do xilema uma coluna, e essa coluna, gente, ela se estende até os órgãos superiores. Então, há uma coluna de água dentro do xilema, seja ele elemento de vaso, seja ele traqueíde, e essa coluna de água, as moléculas estão unidas por pontes de hidrogênio. É o que faz com que as moléculas formem esses elos. Então, eu vou colocar aqui, ó, pontes de hidrogênio. Bom, então, como é que a água, que já chegou no xilema, né, que atravessou lá aqueles tecidos da raiz, chegando no xilema, como é que essa água sobe? Ela é impulsionada, gente? Ela é empurrada de baixo para cima? Ou ela é puxada de cima, né? Então, na realidade, existem teorias para poder explicar isso. E a primeira teoria, gente, é chamada de capilaridade. Então, a gente vai colocar aqui transporte da seiva bruta. Bruta, gente, porque foi retirado do solo, né? O que foi retirado do solo? A água, mais sais minerais na forma de íons, né? Quais são as teorias, gente? Esse tipo de transporte aí. A primeira teoria é chamada de capilaridade. A capilaridade, gente, ela serve para poder explicar o transporte de espécies que têm pequeno porte, de espécies herbáceas. Então, não é o caso aqui das plantas lenhosas, né? Por quê? As plantas lenhosas, elas têm crescimento secundário. E aí podem atingir aí dezenas de altura, né? 10 metros, 20 metros. Agora, as herbáceas são de pequeno porte. Então, esse sistema aqui de capilaridade, né? O que consiste a capilaridade, gente? O vaso, que no caso lá é o xilema, né? Com um diâmetro pequeno. E a água, gente, ela tem essa capacidade de se aderir à parede do vaso. Então, as moléculas de água conseguem fazer uma adesão aqui à parede do vaso, fora que entre elas tem as pontes de hidrogênio, mas ela consegue aderir aqui à parede do vaso e subir até uma certa altura, gente. Isso aqui é um exemplo aqui, é quando a gente coloca o canudo, né, numa latinha de refrigerante, e quando a gente vai olhar assim, o refrigerante sobe pelo canudo, né? Isso é capilaridade. Então, a capilaridade só serve para explicar esse transporte de seiva bruta para espécimes de pequeno porte. No caso lá, a grande maioria as herbáceas. Para as lenhosas, seria interessante aqui as demais teorias, que é a pressão positiva da raiz, pressão positiva da raiz, e a terceira teoria, e essa terceira teoria é chamada de transpiração tensão coesão.
agora, nesse momento aqui, vamos falar desse pressão positiva da raiz. Então, aqui, a gente vai comentar pressão positiva da raiz. Pressão positiva da raiz, gente, a gente tem que levar em conta aí as condições do solo. Então, a gente tem que entender que o solo, gente, ele tem que ter grande oferta de água. Então, aqui, ó, alta oferta de água. Ok? Então, aí, por exemplo, a gente observa isso em regiões temperadas, né? Regiões de clima temperado, em que, às vezes, a oferta de luz não é uma oferta demasiada, mas o solo, né, tem uma grande oferta de água. Então, aí, a água, literalmente, gente, ela é impulsionada de baixo para cima. Né? O solo, então, ele tem grande oferta, a água entra na raiz e, literalmente, exerce uma força de ascensão dessas moléculas de água, até aqui a região da copa, né, da copa foliar. Então, pressão positiva da raiz. Um ponto que eu tenho que considerar aqui, que nós temos que considerar, é como a raiz ela cria estratégias para gerar o que a gente chama de potencial hídrico negativo. Então, aqui, gente, ó, é lógico que aqui a gente está na porção raiz, na extremidade raiz. Então, o xilema se estende da raiz, passa pelo caule, até chegar à área foliar. Então, nessa extremidade aqui da raiz, ela faz o transporte, gente, ativo. Há um gasto de energia para um transporte ativo de solutos. Lembrando que para entrar na raiz, somente via para entrar no xilema, né, somente via simplasma. Esse transporte aqui, gente, que envolve gasto de energia, de sais minerais, é interessante, porque ele cria o que nós chamamos de potencial hídrico negativo. Então, aqui, potencial hídrico negativo. Ou seja, gente, tem uma grande concentração de sais minerais aqui no xilema, extremidade raiz. E a água, gente, ela tem aquele movimento que se aprende lá em biologia celular ou citologia, não sei como é que está na grade de vocês, que é o seguinte, a água, ela se move, né, o transporte dela é por osmose. E osmose é o quê? Do meio hipotônico para o meio hipertônico, de menor concentração para maior concentração. Então, vejam aqui, gente, que para a pressão positiva da raiz, ela tem um gasto de energia para fazer com que essa extremidade do xilema da raiz fique altamente concentrado, criando um potencial hídrico negativo e fazendo com que a água se mova para dentro do xilema por osmose, ou seja, a água vai ser atraída, né, por esse potencial hídrico negativo, saindo do meio hipotônico para o meio hipertônico, osmose da água. E aí, gente, a entrada de água aqui cria uma pressão que faz com que essa água seja impulsionada aí para a região aérea, né, para os órgãos aéreos. Então, consegue atravessar aqui o caule, consegue chegar aqui até a parte foliar, por pressão positiva da raiz. Para esse tipo de teoria, gente, existem evidências. Então, aqui, ó, vamos colocar aqui uma evidência de que isso realmente existe. E aí, uma dessas evidências, gente, é a gutação. O que é a gutação, gente? Então, vamos lá. Vou pegar aqui uma imagem.
imagem aqui. Então, aqui já é a parte foliar. Vou abrir uma nova tela aqui, tá, gente? Aqui para mostrar uma folha, né? E nas suas bordas tem essas gotículas de água aqui. Essas gotículas de água estão saindo, gente, por uma estrutura na folha chamada de hidatódio. Existem aberturas chamadas de hidatódios. E essa água, gente, ela vem lá do xilema, lá da extremidade raiz, né? Então, vem lá, ó. Vamos colocar aqui assim, ó. Até chegar aqui, ó. Ele não colore aqui no desenho aqui. Então, na extremidade aqui, raiz, até chegar na área foliar. E aí a gente percebe a presença das nervuras, né? O que são as nervuras, gente? São os vasos condutores. Então, aí, ó, nesse caso, a água vem por aqui, vai passando, vem aqui por essas nervuras e se distribuem, ó, até chegar aqui, ó. E assim por diante, gente. Mas aqui, ela entrou na extremidade raiz, por quê? Por aquela situação que nós comentamos. Existe um gasto aqui, um gasto de ATP, um gasto de energia, para fazer com que ocorra transporte aqui, gente, para dentro do xilema de sais minerais. Isso cria um potencial hídrico negativo, de forma que a água é atraída por osmose. Há um transporte de água. Isso gera, gente, uma espécie de pressão, a água sobe, se distribui aqui pelas nervuras das folhas e acaba saindo aqui pelo hidatódio, aquela abertura na borda. Então, a gutação, gente, tá? A gutação, ela acontece exatamente, ela é uma evidência da pressão positiva da raiz. Alguma dúvida aí? Posso prosseguir? Ok, gente? Deixa eu voltar na sala lá, deixa eu ver aqui se alguém... Beleza, então. E aí a gente segue aqui para a última teoria. E a última teoria é pressão positiva. Opa! Transpiração, tensão, coesão. Transpiração, tensão e coesão. Gente, então vou desenhar aqui, ó, a região do caule, a copa foliar, aqui o xilema, que se estende aqui até a raiz, né? Lembrando aí que as moléculas de água estão unidas, formando uma espécie de corrente. Elas estão coesas por ponte de hidrogênio, né? E como que vai acontecer isso, gente? A parte foliar, nós já comentamos, existem os estômatos, que são aberturas na região foliar. Então, eu vou pegar aqui uma folha, ó. Vou pegar aqui uma folha e ampliar aqui. Então, a folha
ela tem aberturas. Gente, não repare não que aqui está em obra aqui em casa, aqui, instalando aqui uns móveis, então é complicado. Então, os estômatos. Então, pode haver, gente, perda de água na forma de vapor. E essa água que sai, gente, que é a transpiração, então pode haver aqui a transpiração. A água saindo, ou molécula saindo na forma de vapor. E uma molécula que sai pela folha vai desencadear, gente, uma tensão. Ou seja, ela vai ter que ser, essa que foi perdida, ela vai ter que ser reposta, e ela gera uma sucção, gente. Uma sucção é o quê? Uma força que se estende da folha, passando pelo caule até a raiz, fazendo com que uma nova molécula de água entre aqui na raiz. Então, vejam só, gente, uma molécula que sai, que sai pela folha, outra que é reposta aqui pelo solo. Esse é o mecanismo de transpiração, tensão, coesão. Por que, gente, que isso acontece? Primeiro, porque as moléculas estão unidas. As moléculas estão coesas, moléculas de água, por ponte de hidrogênio. Isso aqui não se rompe, é uma verdadeira corrente. Segundo, que a transpiração gera essa perda de água para a atmosfera e que acaba desencadeando a tensão, que é uma força de sucção, gente. Então, essa é uma outra teoria. E, na realidade, gente, a literatura acaba mostrando que as três teorias acabam acontecendo e auxiliando nesse transporte de seiva bruta. Por exemplo, gente, para as plantas, para as árvores, né, lenhosas, as espécies lenhosas de grande porte, qual a explicação plausível, gente? Essa terceira aqui, transpiração, tensão, coesão. Mas imaginem, gente, imaginem que isso aqui durante a noite. Durante a noite, gente, temperaturas mais amenas, alta umidade na atmosfera, essa teoria aqui, ela não faz muito sentido. Então, à noite vai ter mais o quê? Pressão positiva da raiz. Durante o dia, gente, durante o dia em que as condições são favoráveis, né, seja porque tem a oferta de água aqui no solo, seja que pelas condições da atmosfera, que acaba desencadeando essa transpiração, aí faz sentido essa teoria aqui, transpiração, tensão, coesão. Então, hoje, gente, vou abrir uma nova tela aqui. Hoje, a gente estudou o quê? A gente estudou como, isso aqui na raiz, né? Como que a solução água e íons, né, em sais minerais, conseguem aqui chegar até o xilema. Como conseguem chegar até o xilema. E aí eu falei que tem aquelas duas vias, né, de transporte dentro da raiz, simplasto e apoplasto. Mas com aquelas ressalvas, né, que essas duas vias explicam essa travessia aqui do epiderme e do parênquima cortical. Para atravessar a endoderme, somente via simplasto. E depois, até chegar no xilema, gente, para entrar no xilema, somente via simplasto. Então, existem esses dois mecanismos, mas aqui tem uma barreira na endoderme que atrapalha essa via apoplasta. Depois nós explicamos como se dá essa ascensão da seiva. E que existem três teorias que explicam isso, né? Capilaridade, pressão positiva da raiz e transpiração, tensão, coesão, que é a teoria de Dickson também. Olha, gente, pergunto aí
para a turma se existem dúvidas. Alguma dúvida, meu povo? Tá, a Raquel fez uma pergunta aqui. Raquel, durante o dia, olha, não entendi muito essa pergunta, mas vamos lá. Durante o dia, seria, no caso aí, transpiração, tensão, coesão, né? Porque existe muito, obviamente, transpiração pelas condições atmosféricas, a alta insolação, e enfim, aí a ascensão da seiva bruta seria por esse mecanismo. Durante a noite, já o que ajudaria bastante era a pressão positiva da raiz, seria o que? Empurrado de baixo para cima. Tá certo? Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Tranquilo, Ivo, sem problemas. Nós estamos aí já no dia 2 de dezembro, gente, então nós temos semana que vem e na outra semana. Temos 2 semanas pela frente. Eu, possivelmente, gente, que a gente vai ter um intervalo aí, e nesse intervalo, eu estou preocupado porque a gente tem uma sequência de conteúdos, aí vai ter o intervalo, depois a gente